Fala galera, beleza? Aqui é o professor Rafael do curso Sou Marinheiro. O vídeo que você vai assistir daqui a pouco, ele faz parte da nossa aula, do nosso curso que prepara você para a prova de aprendiz marinheiros e fuzileiros navais. Então, se você está interessado em passar em um desses concursos, você não pode perder, porque nós temos todas as aulas do edital aqui no nosso canal. Então já vai lá, já se inscreve no canal e não perca essa oportunidade. Fala galerinha, beleza? Aqui é o professor Rafael Sequim e eu vou estar falando com vocês hoje sobre gráficos de movimento retilíneo uniforme. Nas aulas anteriores, nós vimos o que é o movimento retilíneo uniforme, o famoso MRU. E na aula de hoje nós vamos fazer uma análise dos gráficos, como que funcionam os gráficos desse tipo de movimento. Vou aproveitar essa aula e vou estar mostrando para vocês o que é um gráfico, uma análise gráfica, como funciona um gráfico. Para quê? Para nas próximas aulas que tiver gráfico, nós já vamos estar aí tranquilinho, beleza? Então vamos começar nossa aula falando sobre os gráficos do MRU. Primeira coisa, um gráfico nada mais é do que uma representação de pontos, ou seja, nós vamos ter dados, uma análise de dados e vamos plotar esses dados dentro de um gráfico. O gráfico ele tem dois eixos, o eixo Y, que é esse aqui, eixo Y, e o eixo X. Nesse caso aqui, o eixo Y representa a posição e o eixo X representa o tempo, tá bom? Então temos aí a representação da posição e a representação do tempo. Vamos imaginar o que seria. Isso é uma situação. Vamos imaginar que tem um rapaz, um camaradinho aqui andando. Ele está andando numa reta. Tá? Opa, tem uma curva aqui, né? Vou fazer essa reta de novo para ficar mais legal. Beleza, numa reta. Então, no tempo zero, ou seja, ele olhou para o relógio dele, ele estava na posição 0. Passou 2 segundos, ele estava na posição 40. Passou mais 2 segundos, ele estava na posição 80. E se passar mais 2 segundos, ele vai estar na posição 120, tá? Isso aqui é uma placa, né? Placa da posição. Beleza, igual nós vimos lá na aula anterior, a posição em função do tempo. Nós vimos a equação da posição em função do tempo. Ótimo, então isso daqui é a situação. Eu consigo representar isso daqui graficamente. De que forma? Eu vou criar uma tabela. Vamos criar essa tabela. Deixa eu ver onde fica melhor para a gente criar essa tabela. Vamos criar essa tabela aqui, ó. Vou criar uma tabela. Opa, vou apagar, escrever melhor. Beleza, vamos criar essa tabela aqui. A tabela da posição em função do tempo. Ótimo. Na posição 0, o tempo é 0. Ok. No tempo igual a 2, nós vamos ter a posição 40. É só olhar para o desenho. Ó. No tempo igual a 2, ele vai estar na plaquinha 40. No tempo igual a 4, né, que é 2 segundos depois, ele vai estar na posição 80. No tempo igual a 6, que é 2 segundos depois, ele vai estar na posição 120. Na verdade, aqui seria 2, 4 e 6, né? É de 2 em 2, tá? Ótimo. Beleza. Então, eu representei aqui ó, uma tabela. E eu posso representar isso daqui também graficamente, igual está aqui. Vamos ver como é que fica? Olha lá. Eu vou marcar os pontos, ó, 0 e 0. Então, 0 no eixo X, 0 no eixo X, 0 no tempo, 0 na posição. Marquei um ponto. O segundo ponto é 2 e 40. 2 o quê? 2 na reta do tempo. Ó, 2 está aqui. 2 e 40 está aqui. Vou pegar e vou unir os dois pontos. E vai dar essa cruzinha aqui. A terceira, 4 e 80. Lá, 4 e 80. Vou unir os dois pontos, vai dar esse x. Se eu fosse fazer aqui 126, ia dar esse ponto aqui também. E aí continuaria a reta. Beleza, galera? Então, é assim que se monta um gráfico. A gente vai montar um gráfico através dos pontos originados por uma situação. E é o que eu mostrei para vocês aí agora. Agora vamos fazer uma análise específica do movimento retilíneo uniforme. Olha para esse gráfico, o que está acontecendo? O tempo vai passando e a posição vai aumentando. Sempre vai ser assim? Mais ou menos.
ele sempre pode ir aumentando para a posição positiva, ou seja, ele está indo para o 0, 40, 80, 120 e vai embora, né? E vai embora. Ele pode ir dessa forma ou pode ser diferente. Ele poderia, por exemplo, partir do 40, ficava 40, passou um minuto, mas vai ser sempre uma reta e crescente nesse sentido. Outra colocação que eu vou dizer é o seguinte: e se ele, em vez de tivesse indo para a placa, por exemplo, 10, 20, 30, ele tivesse andando para trás, seria 30, 20, 10, como ficaria? Seria uma reta assim, ó. Ou seja, ele estava no 120, né? Nesse caso aqui, vamos botar aqui, ó, 120, depois 80, depois 40, ou seja, o carro, né, o objeto, a pessoa, ela estava na posição 120, passou alguns segundos, 2 segundos, por exemplo, ela vai estar na posição 80 e alguma coisa, passou mais 2 segundos, ela vai estar na posição. Então, existem 3 formas de gráfico de posição. 3 não, 2. Uma que é o gráfico crescente, que seria justamente esse gráfico aqui, ó, onde a posição aumenta e o tempo aumenta. O tempo, galera, sempre vai aumentar, não tem como eu ir para trás do tempo, né? Mas a posição eu posso ir indo crescendo, ou seja, como se eu estivesse andando para a placa, crescendo, a reta numérica aumentando, 0, 40, 80, 120, ou eu poderia fazer 120, 80, 40, 0, como se eu estivesse indo para trás, tá bom? Então, se eu estiver indo para trás, esse eixo aqui, ele tem que ir decrescendo. Então, seria uma reta mais ou menos assim. Existem só essas duas posições, ok? O que difere de um movimento retiliniforme, onde eu não tenho aceleração, só tenho velocidade constante, de um movimento que eu tenho velocidade variável, tenho aceleração? Não seria uma reta, seria algo diferente que nós vamos comentar numa aula posterior. Beleza? Ótimo. Um segundo gráfico que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, é o gráfico da velocidade. Só um minutinho que eu já vou colocar para vocês. Vamos continuar aí, então, o gráfico da velocidade, também faz parte do MRU. No gráfico da velocidade, o eixo Y está a velocidade, metros por segundo, né? Metros por segundo, e no eixo X é o tempo. Observe o que está acontecendo, o tempo está passando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o tempo está passando e a velocidade ela continua 20. Ó. No tempo 1, a velocidade é 20. No tempo 2, a velocidade é 20. No tempo 3, a velocidade é 20. No tempo 4, a velocidade é 20. Se eu fosse continuar, ia ser sempre 20. O que significa isso? Que a minha velocidade ela é constante. Velocidade constante é característica de movimento retilíneo uniforme. Então, o gráfico de velocidade em função do tempo, ele vai ser sempre uma reta em uma velocidade constante. Beleza, galera? Espero aí que vocês tenham entendido, tenham gostado. Vou colocar lá uma lista de exercícios sobre gráficos de movimento retilíneo uniforme e até a próxima. Espero que você tenha gostado dessa aula e lembrando que essa aula faz parte do nosso curso completo Sou Marinheiro e ele está de graça disponível no nosso canal. Então, se isso é importante, se você está se preparando, não deixe de se inscrever. E é muito importante para nós que você dê o seu like, faça o seu comentário, pode colocar a sua crítica, porque isso vai fazer o nosso canal cada vez melhor para você. Um grande abraço!